Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Muita gente acha que ser criativo é ser artista, ser publicitário, marqueteiro. Mas não. Se você trabalha, você precisa resolver problemas. E é sobre isso. E é por isso que eu criei também o podcast Indústria Criativa. Porque eu acredito que a indústria o tempo todo vive resolvendo problemas. E eu estou muito feliz porque eu queria agradecer aos meus grandes parceiros, a FIENG, que possibilitou a gente fazer esse podcast, principalmente lançando aqui no Imersão Indústria, um grande evento da indústria mineira, ao P7, o primeiro hub de economia criativa do Brasil, a Fornexus, que é a nossa produtora, a Leb, que é a minha agência, eu sou o Fernando Leb, CEO da agência Leb, Marketing Full Service, que está dentro do grupo Partners, e a Corp, que é a nossa parceira de assessoria de imprensa. Hoje eu estou com um convidado muito especial. E para introduzir, a economia criativa movimenta quase 400 bilhões no Brasil e emprega mais de 1,2 milhão de pessoas, formalmente. Mas como transformar a criatividade em competitividade industrial? Como fazer um prédio icônico de Oscar Niemeyer virar catalisador de inovação e negócios? Meu convidado hoje lidera uma das iniciativas mais ousadas do país, transformar o centro de Belo Horizonte no coração da economia criativa mineira. Ele é presidente do P7 Criativo, o primeiro hub de inovação, como eu disse, e superintendente do Instituto Evaldo Lodge, IEL, da FIENG. Gustavo Macena, seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Fernando. Vou te falar, se você continuar com uma introdução dessa aí, eu acho que a gente vai ter uma baixa no grupo Partners lá no Lab para te trazer para trabalhar comigo. Você abordou um tema muito bacana, a criatividade como um solucionador de problemas. Sensacional. Já valeu a vinda. A gente está aqui disponível sempre. Não, parceiro a gente já é. E eu estou muito feliz com essa parceria, inclusive. Nós vamos continuar esse podcast, saindo do Imersão, nós vamos lá para o P7. Então, muito bom. Vamos chamar gente boa. Vamos chamar gente boa. Gustavo, eu fiquei curioso estudando sua vida, seu currículo. Você tem uma formação transversal impressionante, né? Saiu da bioquímica, computação, com teologia e aos negócios. Quando você percebeu que inovação e criatividade não eram departamentos separados, né? Mas sim uma energia que transforma? Fernando, isso começou graças à riqueza que eu tive na minha infância de ter um pai professor. E isso é importante, porque meu pai, hoje, já faleceu, ele é nome de uma escola lá nos lugares mais pobres de São Paulo. Capão Redondo tem um centro de educação unificada, lá tem lá a escola Elon Macena. E meu pai foi alfabetizado aos 14 anos, fruto de uma surra que ele tomou, porque estudar era coisa de rico. E aí o responsável lá da fazenda que ele trabalhava, tinha uma escola rural na época, ficou, sentiu ali a situação e falou assim, o senhor pode vir que você vai estudar aqui, e eu vou te pagar para você estudar, ao longo do dia você vai trabalhando, mas durante as aulas você assiste às aulas. E aí disso, de uma surra, um nome, referência em educação em São Paulo. E meu pai sempre falou uma coisa, Fernando, achei muito bacana, assim, agora mais velho, entendendo, né? Na época a gente não entende, a gente obedece. Mas o pai falava assim, filho, o mundo é dividido entre especialistas e generalistas. Quer se destacar? Seja um polímata, seja um profundo conhecedor de muitas coisas, porque você vai conhecer muito. E eu lembro também que ele não falava isso diretamente, mas eu consigo traduzir hoje dizendo o seguinte, a gente clusteriza, né? Você coloca ali grupos mesmo. Eu sou do direito, eu sou da humanas, eu sou da engenharia, eu sou de exatas. Mas Deus fez a gente com um cérebro completo, dos dois lados. E é óbvio que a gente tem facilidades em uma coisa, mas não abre mão de você buscar em outras frentes. Então é muito bacana. Termino minha fala aqui dizendo o seguinte, eu tenho um cunhado que fez publicidade, fala assim, eu fiz publicidade, isso lá, 30 anos, né? 20 anos. Eu fiz publicidade, eu sou criativo. Eu falava assim, eu fiz bioquímica, eu não sou criativo. Você já imaginou pensar numa molécula, você criar um fármaco a partir de algo que não existe
e você girar essa molécula e tudo mais, né? Então, isso é pura criatividade, com conhecimento profundo, técnico, que transforma isso, né, em enxergar o que os outros não estão enxergando. Agora, a tua pergunta, né, como que é essa formação múltipla aí? Olha, eu fiz bioquímica, muito novo, entrei muito novo na faculdade, era bem romântico, queria descobrir a cura do ebola na época. Depois, vendo com a vida como ela é, eu falei assim, vou precisar gerir essas coisas aqui, né? Tem mais vaga para... Lá na faculdade batia uma vaga para farmacêutica e 50 para administração. Falei, pera aí que esse negócio. Aí fui para administração. Depois, sempre gostei, o que foi um hobby virou uma linha de estudo mesmo, de pesquisa, com a computação. E num último momento, meu pai foi professor 40 anos da Faculdade Teológica de São Paulo. E quando ele faleceu, eu encontrei todo mundo lá. E tinha um curso online, validação de novo título. Falei assim, vou fazer isso também. Aí fiz. E eu digo, para que serve então cada formação? A bioquímica me ensina finanças e administração. Porque quando você olha a similaridade que existe da molécula, né, do átomo à matéria pronta, quer dizer, da unidade do custo, a precificação, a receita total, você consegue enxergar a similaridade da construção do nano para o macro. A administração me ensinou a lidar com pessoas, porque são várias formações, interesses distintos, difusos, num único lugar que tem que ir num sentido único. Esse é o grande desafio. Então, é sobre gente. A computação é onde eu materializo o meu hobby, meu desejo, é enxergar o mundo Matrix, os númerozinhos. Aquela necessidade que pessoalmente eu tenho de ver os cálculos, os padrões, as dimensões. Então, a computação ela dá forma ao meu olhar matemático para o mundo. Aí você deve estar perguntando, e a teologia? A teologia serve para quando tudo isso aí não funciona, eu sei para onde correr. A teologia dá sentido. Dá sentido. Então é isso, cara. Você falou duas coisas assim, que eu acredito muito. Primeiro, eu tive assim, a sorte, né, de trabalhar com marketing. Uhum. E atendi mais de 2.000 empresas. Eu falo 2.000 porque eu já perdi a conta, lógico, né? Mas eu tinha um arquivo que eu guardava as logos que eu criei e só aí tinha 250. Então, né, nesses 23 anos, 24 anos aí de marketing. E aí me faz estudar. Imagina, no mesmo dia eu atendo uma mineradora, atendo um molho de tomate, atendo uma pipoca, e aí vou para um setor B2B específico de consultoria estratégica, de direito, enfim, eu consigo aprofundar e tenho que aprofundar para entender. Perfeito. Várias áreas, isso ajuda muito. E aí você falou um negócio que é fundamental para a criatividade, para a inovação, que tem uma frase que o meu diretor de criação fala, ninguém muda ou transforma o que não conhece. Exatamente. Então você tem que aprofundar, conhecer. E quando você conhece uma coisa e tem outra, e tem repertório de outras, aí a criatividade vem. Porque criatividade é justamente juntar coisas e transformar em outra. Perfeito. Né? Para quê? Para resolver um problema, nada mais do que isso. Sabe como que eu enxergo também, Fernando? Criatividade, ela é uma palavra que nasce junto com outra palavra muito dita e muito provocada nos ambientes, tanto de inovação, mas de corporativo de maneira geral. Dar propósito. Quem fez esse microfone, quem criou este microfone, criou para ser um microfone, não uma câmera. Então, quando nós criamos algo, nós estamos dando um propósito para aquilo. E propósito, para dar propósito, você tem que ter conhecimento. Tem que ter profundidade. Senão você fica raso. Você falou também outra coisa que me remeteu ao Gustavo antes da FIEM, que é a Gustavo da consultoria. Trabalhei muitos anos com consultoria. Sim. E é isso mesmo. Eu estou numa rede fast food, amanhã, à tarde, na mineração, à noite eu vou para uma indústria de moda, outra de software. Então, isso abre nossa cabeça, mas exige que nós sejamos profundos, porque o cliente quer uma entrega real ali.
E como você abriu aqui dizendo, né, sobre solucionador de problemas, a criatividade ela vai entrar muito nisso. Eu brinco que o contrário disso é você se tornar um profeta do óbvio. Eu sento na sua frente e você vai falar o óbvio para o cara. Mas o óbvio eu já sei, eu quero saber o que eu não sei. E pare e pense, Fernando. Pense você me contratando para eu dar uma consultoria para você na sua área. Com esses anos todos, essa experiência que você tem. Qual que vai ser o meu grau de esforço, de conhecimento, de velocidade em aprofundar aquilo que você atua e te falar o que você não sabe? Eu tenho que ter uma bagagem tremenda para poder criar algo que não seja óbvio para você. Então isso é muito bacana, cara. Você falou, às vezes até, você falou aí profeta do óbvio, é legal. Mas a gente no marketing, a gente trabalha com um negócio fantástico que depois de muitos anos eu fui entender a necessidade. Então todas as marcas que a gente trabalha, ela tem uma essência. Toda empresa tem uma essência, né? E você acredita que 90% das empresas não sabem, não reconhecem o óbvio dessa essência? Sim, mas é aquele óbvio que funciona, que não foi visto, que não foi enxergado. Exatamente. Aí beleza. Mas é o da essência, porque ele é muito difícil de... Porque a gente pega a essência e eu tenho que materializar numa emoção, numa mensagem emocional e transformar isso. Quer dizer, a entrega genial, ela era óbvia, estava na sua frente, né? Exatamente. Você que não viu. Mas é aquele óbvio que eu não falo, mas que é diferente óbvio do que é da sua rotina, né? Exato, eu te fazer um PowerPoint, por exemplo, do que, olha só, aqui a gente vai fazer os 4 P's do marketing. Não, 4 P's você já nasceu sabendo do que era 4 P de marketing. Eu me permito um exemplo, né? Até nessa situação do óbvio. A gente tinha uma área aqui na FIENG e é uma área com um portfólio muito grande. E um dos itens que ela entregava era valuation, formação de preço. E é meio óbvio para o empresário saber mais ou menos o que é o negócio dele, quanto que vale e tudo mais. O que não é óbvio é mostrar para ele que ele tem potencial de sair de 3º e 4º lugar numa posição de ranking para 1º ou 2º se ele fizer uma fusão com uma outra empresa. Isso não é tão óbvio. Mas a hora que junta, vai assim, poxa, mas era óbvio que ia dar certo. Por que eu não pensei nisso antes? Né? Isso que é legal. Que é fantástico. E a gente para de vender produto para vender solução. Eu não chego e falo assim, vamos avaliar quanto sua empresa vale. Nós chegamos e dizemos, já se pensou em que você pode adotar agora o ranking tal? Isso eu quero. Como a gente faz isso que é ferramental. É legal. É a vivência, né? Você sabe que a gente, se a gente sentar mesmo, a gente vai fazer uns 5 podcasts aí diferentes. Hein? Tem assunto para todos os lados. Junto. Com essa visão aberta. Vamos falar um pouquinho do P7. Claro, vamos falar do P7. Mas antes do P7, explica um pouquinho o que é a economia criativa. Nossa, agora vai precisar de mais 20 podcasts, né? Eu brinco que eu estou tentando entender até hoje, viu, Fernando? Mas a economia criativa no Brasil, principalmente, ela tem esse olhar, a indústria criativa, né? Esse olhar de transformar dons, habilidades e muitas vezes necessidades em um processo produtivo que até então não tinha sido feito nada sobre aquilo. Vou dar um exemplo simples para tentar ser mais objetivo aqui. Quantas formas você pode dar a um tecido? Infinito. E por que tem vestidos que são feios e vestidos que são lindos? Porque o exercício da criatividade ali, vamos voltar nisso, né? Tem conhecimento instalado, tem o design, tem o caimento, tem o movimento, tem né, quando a pessoa anda, como é que esse tecido funciona. Olha quanto conhecimento tem por trás ali. Quando você consegue sistematizar isso e pôr em prática, a gente está trabalhando com a economia criativa. De um tecido a um vestido, o que isso pode ser feito? Som. Eu brinco assim, a indústria audiovisual no Brasil, ela tem potencial de crescimento, assim, extraordinário. Mas a gente não tem uma Hollywood aqui. E quem disse que a gente tem que ficar fazendo filme? Porque quando você está num processo de manutenção de uma linha de transmissão na CEMIG,
aquilo ali tem um treinamento todo voltado à técnica, à engenharia, mas a ruídos. E quem que sabe mexer com construção de ruídos, sons? Aí você começa a dar forma, né, a algo que vai ser, principalmente, um termo muito importante que a gente usa na indústria criativa, que é ser escalável. Né? É uma fronteira onde a gente encontra da expressão da minha arte a me tornar um processo produtivo, que aí sim que eu começo a gerar emprego, gerar renda, fazer movimentação econômica e transformação social. Então, a economia criativa, ela é difícil de se achar uma definição pronta para ela, mas esse processo de transformação é fundamental para que ela se caracterize. É um tema difícil de entender, né? Mas eu compreendi. Então, porque na minha mente, a economia criativa era mais essa coisa, vamos pensar assim, quando era mais abstrato, mas o que você trouxe é justamente o abstrato virou um processo com um processo de produção escalável e eu transformei a economia com emprego, com basicamente essa linha. A criatividade, a criação, a cultura, elas orbitam tudo muito num único ambiente. Então, existe uma banda americana, não inglesa, que cada integrante da banda conseguia emitir um som diferente e eles tocavam lá maravilhosamente como se fosse uma banda completa sem nenhum instrumento. E tinha um que chegava num agudo de guitarra que era surreal, aquilo ali né? E eles fizeram um show, eu lembro que cantava em metrô, depois começou a ter show e tudo mais. Ali é uma produção artística, que tem o seu valor, né? É uma linha, mas de repente, por causa dessa habilidade, eles começaram a criar produtos específicos para sons. Exatamente isso que eu estou falando, ruídos. Uma parte de um navio, quando ele começa a ceder, ele faz um ruído específico. Quem é de aviação, eu navego, fico muito lá no ITA, é interessante que eles têm, o técnico ele sabe o som da turbina. Essa turbina vai dar problema pelo som. Então ele pega esse negócio que era artístico e agora ele está transformando isso num negócio. Ele consegue fazer o som com a boca dele, replicar o erro da turbina. Poxa, eu peguei algo que super criativo ali e transformei num negócio. Aí entra a questão da indústria criativa. Mas isso vai desde aquela senhora que faz gastronomia também e começa a criar novos modelos. Confeiteira que começou a produzir, enfim. Isso aí. Eu dei exemplos muito sofisticados, mas o dia a dia é com a básico, confeiteira. Né? É isso aí. Me fala aqui, vocês fizeram. Eu fui. Não tinha conhecido, mas eu fui lá no prédio do P7. Sim. Achei magnífico. Primeiro que Niemeyer não tem como não amar, né? Mas me fala assim, qual é a essência disso? Não é só estar no centro de Belo Horizonte, recuperando o centro, não é só estar no prédio do Niemeyer. Qual é a essência do P7? Qual é o intuito maior aí? A essência está ligada à sua capacidade e à sua, vou usar esse termo, tá? Ou, pelo menos enquanto eu estiver lá, obrigatoriedade, intencionalidade em fazer transformação social, transformação de vidas. Para nós, cada vida que está ali dentro do prédio importa, porque ele é um grande potencial de transformador da nossa sociedade. Isso é o motivo pelo qual o P7... E eu estou falando, sabe do quê? De um público que não frequenta mais o centro e voltou a frequentar e começa a gerar renda, emprego e começa a movimentar ao redor. Aí são os restaurantes, as padarias, as lojinhas, e esses caras começam a vender mais, começam a trazer novos funcionários e novas estruturas. E eu falo assim, da Embraer à pastelaria, nós estamos fomentando novos negócios, novos empregos, e isso é uma crença que nós temos de transformação social, de vida. Né? A nossa sociedade ela melhora a partir desse tipo de movimento, porque esse é um movimento em rede, em cadeia. Se eu melhoro esse precisa de um tão bom quanto, e ele vai ter outro para melhorar, e aí esse outro agora vai melhorar, e as coisas crescem, a economia se desenvolve, e a sociedade passa a ter mais renda. Exige
uma melhoria visual, limpeza no nosso centro, iluminação, segurança nem se fala. Olha só quanta coisa a gente consegue desencadear a partir de uma única iniciativa como o P7. E essa é uma iniciativa que, obviamente, não se faz sozinho. Não é o P7. O P7 faz isso porque tem uma estrutura, hoje, com a Federação das Indústrias, muito importante, mas também tem uma estrutura com o governo muito importante, uma interlocução que funciona muito bem. Então, eu diria assim que a essência é ser um transformador social, e uma vida ali dentro do P7 importa porque a gente sabe que vai transformar algum lugar ao seu redor, fora das suas paredes. É um P7 sem paredes. E você falou de transformação social com um alto nível de influência na economia. Que é o que nós acreditamos, viu, Fernando? Porque isso também. Fora isso, ele pode ter múltiplas formas, mas ele vira assistencialismo. Exatamente. Uma área, seja ela qual for, que não para de pé, se ela existe é porque alguém está bancando. E se alguém está bancando, pode ser um ente público. Vem fruto de arrecadação. E se está arrecadando de quem? Da sociedade, através das indústrias, né, que quem paga tributo é sempre a sociedade como um todo, mas é no processo produtivo, na geração de emprego, no consumo, na renda. Por isso que a gente olhou a cadeia e falou assim, essa é uma iniciativa que vai parar de pé e que vai transformar de fato. Se não, vira só assistencialismo. O dia que o dinheiro acaba a iniciativa. Acaba a iniciativa. E ela é individualizada, não é em rede. É um que recebe, não vários. Agora, curiosidades ali. Claro. Quantas empresas já estão lá? Nós estamos com mais de 60 empresas, de toda sorte, de tamanho, porte. Né? Recentemente fechamos com a Embraer, toda a área de computação, vão ocupar 2 andares. Isso para mim é um divisor de águas dentro da P7. Estou dando uma notícia em primeira mão aqui para vocês, né? O furo de reportagem. Mas então eu tenho desde uma área de computação do sistema de engenharia mais avançado do planeta, que é a engenharia aeronáutica. O produtor ali, um cara que está desenvolvendo a sua arte e que tem potencial de escala, que ele é um empreendedor individual, que usa só uma cadeirinha ali no coworking. Olha que maravilha. E esse cara, Fernando, ele tem acesso à Embraer. A Embraer vai trazer um cara aí de outro planeta para falar, dar uma palestra. E geralmente, quando é assim, tem auditório lá, cabe 100 pessoas, aí tem umas 20, 30. A gente pergunta, pode chamar alguém de fora para ouvir? Eles são ouvintes, pode. Chega lá, a Márcia fala, pessoal, tem palestra da Embraer, pá, sobe todo mundo. Às vezes, uma empresa como a Embraer tem ali uma necessidade de uma solução pequena. Até ela mandar, abrir pedido, ir para o jurídico, suprimento, o cara está do lado dele ali, senta e resolve. Há um custo, inclusive, muito inferior. Então, é isso que é a vida do P7. Né? São ali 60, um pouco mais de 60 empresas, vivas, dinâmicas, uma interagindo com a outra, e de tudo quanto é porte, tudo quanto é área de atividade. Eu acredito muito nesse tipo de negócio, nesse hub, né? De poder fazer essa interação do pequeno com o grande, porque isso é que faz girar, né? Sim. E aí, aproveitando, então, mudando um pouquinho, você também lidera o FIENG Lab Sim. no IEL, né? E já acelerou mais de 300 startups. Só lá, isso. Só lá. Só nessa nova gestão, fora o resto. Fora o resto. E eu acho que startup veio justamente para resolver problema, né? Sim. E esse olhar é bem interessante. É uma das suas... Porque resolver problema, com certeza, com uma busca de escala maior, né? E o P7 também pode fazer muito essa integração né? O P7 ele é o hub. O IEL faz parte do Sistema S, Sistema Indústria, FIENG, SESI, SENAI, CIENG, IEL. Nós somos um hub, já parou para pensar? Sim. Tem 92 anos que a gente congrega as indústrias. Exatamente. Os trabalhadores, a formação da mão de obra. Nós somos um hub. O P7 é isso. O P7 é um hub. Ele é o local. Né? Para ser uma nação, você tem que ter povo, língua e território. Né? O P7 é o território da história ali. O FIENG Lab,
assim como outras iniciativas, é o que dá alma a esse ambiente. É quem entra com as metodologias para fazer o movimento e atrair empresas grandes, indústrias grandes, que é o nosso público, ao mesmo tempo soluções cotidianas. Então, o startup, de fato, assim, de startup ela vem com uma diferença que é o pensamento ágil. E uma das coisas que as grandes indústrias mais têm dificuldade é a redução do tempo de resposta. A indústria 4.0 nada mais é que isso, reduzir o tempo de resposta entre um problema e outro. E a startup ela vem porque ela vem aculturada, né? Ela não vem com a cultura da grande indústria, ela vem com a cultura que foi criada ali, ágil. Tal. E isso é um desafio, porque a hora que você junta essas culturas ali, dá choque. E o FIENG Lab, ele é exatamente isso. O tradutor. O FIENG Lab nada mais é do que um conector e um tradutor intencional entre a linguagem da indústria e a linguagem da startup, para que ambos trabalhem juntas, que a cultura não seja um empecilho, mas que a solução seja o item principal. E o P7 é quem abriga isso tudo, né? Quem movimenta, quem conecta o prédio como um todo. Essa que é a... Muito bom. Estamos indo para o final. Queria falar um pouquinho a gente já passou por várias... Eu tinha muitas perguntas, a gente já acaba saindo do script aqui para poder conversar mais tranquilamente. Como diz que fazer igual a Maria Gabriela, que quiser, pipi, nós vamos também, né? Sim, não, ping-pong. Eu falei sobre liderança e visão de futuro. Certo. Olhando para frente, assim, o que você imagina conectando FIENG Lab, P7, economia criativa? O que você imagina? O que você você constrói com uma visão pensando assim, o que você espera, né? Almeja. Para a sociedade, para nossas entregas, isso? Para a sociedade, para essa transformação social que você falou. Eu espero que nós nos tornemos, de fato, um porto seguro, ao mesmo tempo, um ambiente de desenvolvimento criativo para a nossa sociedade. Como? Vamos pegar aqui a computação. A computação... Eu li um artigo esses dias que eu achei interessantíssimo, me perdeu, não vou lembrar o nome do autor, mas não é meu, a ideia não é minha. Que esses aplicativos como Lovable... Sim. Ele trouxe, como se fosse o Ramones para música, né? De repente tinha todo um estilo de música, tudo consolidado no mercado, vem Ramones e quebra tudo, mas pega. E aí, é o fim da computação? É o fim do programador? Uau! É o fim do repetidor. Quem aprendeu Python e fica replicando biblioteca em Python, esse cara tá triste mesmo. É o fim do robô. É o fim do robô. Do homem-robô. Total. É o fim do robô totalmente. Agora, e aí? Acabou então? Tem uma pesquisa, me permite só para encerrar então. Fica tranquilo. Tem uma pesquisa que diz que mostra, pesquisa científica, que eles ensinaram pombos a identificar lâminas com câncer. E um pombo sozinho, depois do treinamento, identificou 85% das lâminas. E todos os pombos juntos acima de 98%. Acabou o oncologista? Não. Não. O médico de anatomia patológica? Não. Só que esse profissional ele teve que se reinventar. Nunca um programador, nunca um desenvolvedor, eu estou falando de uma carreira, tá? Só para ser simples, vai precisar de tanto ambiente criativo para poder dar soluções do que antes. Porque antes ele fazia algo que ninguém sabia fazer. Hoje, qualquer um vai fazer. Ele podia se esconder no tecnicismo. E a única diferença desse profissional vai ser a sua capacidade criativa. Esse que vai ser o ponto para todas as carreiras. Eu só peguei programador quando tem mais facilidade de explicar. Mas para o direito, para qualquer outra, para medicina, a quem fez rotina, quem é o robozinho. Porque desde a Revolução Industrial nós robotizamos os homos para um processo produtivo. Com
né, a tecnologia, automação, IA digital e tudo mais, a tecnologia foi se tornando cada vez mais humana. mais O homem próximo. não. É um déficit nosso. Então nós temos agora que nos esforçar para transformar o humano em mais humano ainda. E isso diz respeito às relações, às interações, às conversas, à diversidade de pensamento, conhecimento, tudo numa mesa. E o P7 vai ser o lugar disso, eu tenho certeza. Muito bom, muito bom. Para finalizar, uma dica para quem é profissional, eu vou dar a minha, de acordo com essa conversa, que é: se você é programador, é redator publicitário, é qualquer coisa que a IA parece estar te substituindo, invista em repertório, Isso aí. em conhecimento amplo, em várias áreas e criatividade. A polimatia. Polimatia. Porque é isso aí que vai te dar a base para pedir e para criar algo antes e fazer com que a IA realize. Porque agora a criação tá muito mais embasada e muito mais fácil. Sem dúvida. Sem dúvida. E do nosso lado, nós temos esse senso de repetição. Criar o que dói. Nascer é algo violento, né? O nascimento é algo violento. Criar também. Porque exige pensamento, exige profundidade, existe pensamento crítico, né? Mas eu também acredito, Fernando, que a gente vai se adequando, né? A sociedade tem uma tia que diz que Deus dá a cada geração um cântico novo. Talvez seja difícil para eu enxergar a música do ano seguinte, mas a turma que tá vindo boa, tá vindo preparada, e eu tenho certeza que vai dar certo. Tem. Sou otimista. Tem muitas vantagens de ser do jeito que essa geração é também, né? Tem sim. Então, assim, o pessoal reclama muito, a gente discutiu aqui com várias pessoas, mas eu acho que tem coisa boa. Eles só precisam ter um pouquinho mais de resiliência e paciência para o tempo ajudá-los. Eu acredito muito naquela... recebe esses memes aí de WhatsApp, né? Tempos difíceis geram homens e mulheres fortes, que geram tempos tranquilos, que geram homens e mulheres mais fracos, que geram tempos difíceis. A gente está numa fase que tá fácil. A hora que começar a dificultar... Vem e se adapta. É isso. Gente, belo episódio, hein? Bela conversa. Gustavo, muito obrigado. Onde o pessoal te acha? Fala para a turma aí, LinkedIn. Gustavo Macena, no LinkedIn. Instagram também, Gustavo Macena. Me acha no P7. É o melhor lugar para me achar, é lá no P7. Você pode ir lá no P7 que eu vou estar lá. Assim como na FIENG também. Vai ser um prazer receber quem nos assiste. Para continuar essa troca de ideia maravilhosa. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Foi sensacional. Muito obrigado. E mais uma vez, obrigado pela parceria. Tamo junto. De estar junto com a gente nesse podcast. Cabeças boas assim, filho. Eu quero que fique perto. Vamos estar junto e crescendo. Muito obrigado. Até a próxima.